Bom dia todo mundo. Como diz a Silvia do Café com o Evangelho, sextou, hein? Sextou, sextou, sextou. Bom dia, ontem estivemos juntos, não é? Na live do pessoal do Papo com a Espiritualidade, do Fabrício, qual eu quero agradecer imensamente. Foi maravilhoso participar. Havia algum tempo que eu estava sem fazer lives, né? Com outros companheiros, então foi muito bom. Só tenho a agradecer. Um belíssimo de um canal aquele para se seguir, para estudar, né? Para ouvir coisas edificantes. E eu tava com muita saudade de vocês, de entrar aqui de manhã, não é? De entrar aqui pra gente conversar. Eu tirei uns dias sabáticos para estudar, porque eu tô fazendo um estudo junto com o Flamarion. Então, eu tirei uns dias para estudar, para poder me aprimorar mais, para ter o que falar para vocês de forma fundada. E tem sido muito bom, tem sido um estudo exaustivo sobre alguns assuntos, mas um estudo que vai fazer muito bem a todos nós, tá bom? Saudades de vocês. Logo, logo nós temos a Semana Santa, que nós vamos entrar todos os dias às 9 horas. Todos os dias da Semana Santa, nós entraremos às 9 horas da noite para conversar. Vamos entender o que é a Semana Santa, como os nossos irmãos católicos enxergam a Semana Santa, como nós espíritas enxergamos e também podemos e devemos agir, como os nossos irmãos de outras religiões veem a importância real da Semana Santa, o significado dela que pode nos mudar, que pode nos melhorar. Tudo isso nós vamos ver durante a Semana Santa. Vamos fazer a via sacra, né, digital, eu e você aqui, colocando os pontos de onde tem na Bíblia, colocando frases, por exemplo, de Chico Xavier sobre a Semana Santa. Vamos realmente usar essa semana para que a gente possa pensar na nossa vida, pensar nos nossos atos, pensar em tudo aquilo que a gente pode, deve e precisa mudar. Então será uma semana muito agradável. Nós passaremos a Semana Santa juntos, até o domingo de Páscoa, todos os dias à noite. Nós faremos a Semana Santa. E é um tema muito importante. Nós precisamos muito estudar todos os temas que diz respeito ao Espiritismo e todos os outros de outras religiões, porque no final todos dizem respeito a Jesus Cristo. E tudo que diz respeito a Jesus Cristo é e deve ser importante para nós. Então na Semana Santa estaremos juntinhos, eu e vocês, às 9 horas, todos os dias. Aquelas pessoas que queiram participar dos trabalhos da quarta-feira na Casa da Caridade, fiquem à vontade para irem, para receber o passe, a cura, a revelação, que esse é o nome do trabalho. Tem palestra antes, tem muitas coisas. Pessoal que precisa de psicólogo, psicanalista, se inscrevam na Casa da Caridade. Eu, inclusive, sou uma estagiária, né? Uma estagiária do curso de psicologia lá e uma psicanalista que está atendendo. Eu comecei a atender vocês que se inscrevem, sorteados e passam pra gente. E eu comecei a atender e tem sido libertador. Então, vocês que precisam de psicólogos e de psicanalistas, entrem em contato, venham fazer junto conosco. Bom dia, amor que não se mede. Bom dia, meu livro espírita. Um beijo para vocês. Bom dia, amor para a eternidade. Bom dia, Escola Espírita do Brasil. Bom dia, Caminho na Luz. Bom dia, Sementes de Luz. Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês que ajudam a divulgar a doutrina espírita. Companheiros aí de estrada, né? Nessa dificuldade que é. Um bom dia para vocês são muito importantes. Olha a Conexão Espiritual aí, oficial. Bom dia. Bom dia a todo mundo que divulga a doutrina. E nós sabemos com quanta dificuldade que fazemos isso, não é? Então, bom dia. Sim, ó, vai ser a partir do dia 29 de março, se eu não me engano. 25 de março, dê uma olhadinha. Eu sei que termina no dia... na Páscoa, que eu acho que é 31. Dê uma olhadinha para mim se é isso. Eu sei que é a Semana Santa inteira. Nós vamos estar aqui estudando, nos aprimorando, conhecendo. Nós precisamos conhecer as outras doutrinas, as religiões. A gente precisa entender
o outro lado. A gente precisa entender por que os nossos irmãos têm esses momentos e como eles também são importantes para nós. É um momento de grande importância a Semana Santa. É um momento de nos lembrar do sacrifício de amor que Jesus fez por todos nós. Do homem que veio à Terra e passou por tudo aquilo. É uma forma de não deixar passar desapercebido. E nós precisamos muitas vezes sermos lembrados do exemplo de Jesus Cristo. Às vezes é necessário se dizer o óbvio. Já ouviram? É isso. Tem vezes que é necessário, né? Tem vezes que é necessário dizer o óbvio. Nós precisamos. Então a Semana Santa é para isso, é para a gente reconhecer, para a gente reviver, para a gente aprender a respeitar tradições também, é para a gente dar um mergulho do espírito no nosso próximo espírito, no nosso próprio espírito e entender, né, o que está de mais bonito em nós. Olha, dia 6 de abril terá o evento na casa. Será com Aloísio. Ai, gente, desculpa. Alguém até perguntou da minha tosse. Eu já procurei médico, tá? Esse negócio tá comigo desde que eu me entendo por gente. Eu agora tô só acostumando com ele. A verdade é essa. Ó, dia 6 de abril terá programação na Casa da Caridade de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. 6 de abril será um mini congresso. Será um mini congresso pra gente e pra vocês, que vai passar no YouTube, que as pessoas podem se inscrever. Aqueles que podem vir presencialmente, venham. Vamos passar o dia junto. Não tem nenhuma data importante. Daniel realmente pensou e disse, vamos nos juntar. Tem hora que nós precisamos nos juntar para estudar, para florescer. Juntos é sempre melhor. Então, nesse dia, nós vamos começar com café com o Evangelho de manhã, às 8 horas da manhã. Logo depois tem programação com palestra. Logo depois tem Evangelho no Lar com as meninas. Depois vem a psicologia, fazendo atendimentos e fazendo dinâmicas na casa. À tarde nós temos um belíssimo Roda Viva, onde vai ter Geraldinho, Max Lênio e Flamarion e eu e a Luísio discutindo assuntos relativos ao espiritismo, que vocês farão perguntas. Nós vamos abrir aqui no Instagram o que você quer saber do espiritismo. Essas pessoas que foram convidadas, esses palestrantes, são extremamente estudiosos, são da FEB, né? São da FEB, integrantes da FEB, e também são voluntariados na Casa da Caridade, dando aulas sobre o espiritismo, dando palestras. E Flamarion é um amigo e um companheiro muito grande. A gente está com vários projetos juntos, inclusive de livros, e inclusive ele faz atendimento fraterno na casa. Então, será uma bela de uma roda viva, onde vocês vão poder perguntar sobre qualquer coisa. Silmara pergunta sobre o meu pai. É meu vozinho, né, Silmara? Ele desencarnou. Ele desencarnou 5 dias depois da psicografia, tá? Ele desencarnou. Então, esse Roda Viva vai ser fantástico. Vocês não podem perder. Depois do Roda Viva, vocês passarão pelo passe. Aquele passe que a Casa da Caridade tem. E à noite nós teremos a bandinha que a gente chama, né? Os nossos passarinhos cantadores vão abrir o evento cantando. Depois vem o Aloísio de Guarapari, do Café com o Evangelho, fazendo a palestra dele. E depois ele vai fazer noite de autógrafo com os livros dele, que são maravilhosos. E a casa oferece no final um jantar, que geralmente são massas, né? Massas com diversos sabores, que é para fazer a confraternização das pessoas que estão ali também. Nada pago, não se paga nada, não tem nada cobrado, tá bom? Só porque eu sei que às vezes alguns eventos é preciso se cobrar, mas a gente tá fazendo isso, né? A gente tá fazendo isso para poder ficar juntinho, né? Para poder ficar juntinho um dos outros. Então, você que vem, não se cobra nada, é só um dia para nós. O YouTube vai transmitir tudo. Vocês que estão em casa vão ter tudo pelo YouTube, tá? Alguém falou, vamos falar sobre a verdadeira doutrina
da Bíblia, né? Eu acho que a gente sempre fala sobre a doutrina da Bíblia desde que eu entrei aqui. Vocês sabem que eu sou muito fã deste livro da Bíblia. Eu sou uma fã. Eu acho que ali tem muitos ensinamentos extremamente valorosos ali dentro. Ali tem as coisas que a gente pode tirar do que não fazer e do que fazer, mas compreendendo que a Bíblia é um livro histórico, não é um livro de profecia, não é um livro que vem dizendo o que vai acontecer, mas sim sobre o que aconteceu e sobre o que nós devemos tirar, que nós devemos mudar, como nós devemos agir em determinados momentos, lembrando que aquele tempo era outro, muito diferente de nós. Mas eu tenho extremo respeito e amor pela Bíblia, tanto é que eu faço uma faculdade de teologia, né? Vocês sabem disso, porque eu sempre quis saber e entender, eu sempre quis compreender tudo que eu passo aqui e tudo que eu vejo. Então, sim, falaremos sempre sobre a Bíblia. Quem me conhece já sabe que eu abro muitas vezes e já fiz muitas palestras sobre a Bíblia, não é? Sobre aquilo que está escrito na Bíblia. Só que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. É que deu o seu exemplo aqui. A palavra de Deus foi o homem que passou aqui exemplificando. Vocês sabiam que a Bíblia foi escrita centenas de anos depois da morte de Jesus Cristo. Ela não foi escrita exatamente no momento que as coisas aconteciam. E Jesus nunca escreveu nenhuma linha, né? Jesus nunca escreveu nada sobre ele. Jesus foi falado, assim como muitos, pela voz e os olhos de outras pessoas. Então, sim, nós sempre vamos falar sobre a Bíblia, assim como eu falo sobre os santos católicos, assim como eu falo sobre a Umbanda, a Bíblia também faz parte, e faz parte da minha vida, né? Por muito tempo fui evangélica, né? Evangélica digo, de igreja mesmo, né? Então, não tem como, eu não desamarro nada, nenhuma doutrina, nenhuma religião, nada. Nós temos que conhecer tudo e ampliar tudo, tá? E ampliar tudo. O que é ampliar? Não é só estudar a religião, não é só estudar a doutrina, temos que estudar a questão psicológica, temos que estudar a filosofia de extrema importância, assim como nós estudamos os estoicos. Temos que ampliar, temos que estudar a física quântica, temos que estudar tudo aquilo que o universo nos permite para que a gente seja uma boa cristã. Não é uma boa religiosa, mas é uma boa cristã. Então, eu sou adepta, como vocês sabem, de estudar de tudo. Eu queria dizer para vocês que eu terminei a pós de neurociência, lembra aquela peleja que eu venho conversando com vocês? Mas eu senti uma necessidade de já começar outra. Então, eu comecei outra de filosofia, tá? Estou fazendo uma pós atualmente de filosofia, terminando a faculdade de teologia, no meio da faculdade de psicologia, e umas 3 certificações que eu comprei porque eu preciso estudar. E estamos fazendo um trabalho muito gratificante, apesar de ser muito trabalhoso mesmo, né? Eu e Flamarion resgatando livros importantíssimos para que todo mundo entenda o Espiritismo. Vocês vão ver que belíssimo que vai ser esse trabalho, porque vai ser entregue para vocês. Nós estamos fazendo para vocês. Então, o conhecimento te liberta. O conhecimento faz com que você veja sobre outros olhos qualquer problema que você esteja passando. O conhecimento te faz uma pessoa muito melhor. O conhecimento te faz um espírito livre para tomar as suas decisões sem se amarrar a qualquer questão manipuladora de religião ou de pessoas ou de quem quer que seja. Então, sim, nós precisamos estudar. Então, o que é que eu faço? Eu tento estudar para compilar, né? Para compilar esses estudos para passar para vocês, porque eu sei a dificuldade que é de muitas pessoas ficarem ali lendo os livros. Nem todo mundo tem condição de fazer isso, né? Nem todo mundo tem um tempo ali que possa abrigar, né? Então, eu faço isso na intenção, tanto eu como Flamarion, como muitos outros, fazemos isso na intenção de passar para vocês, tá? Grupo Florescendo com... Mãezinha Florescendo com Luto. Peraí, deixa eu ver. Mayra, manda um beijo para o grupo de Mãezinha Florescendo com Luto. Florescendo com Luto. Um beijo, mãezinhas. Vocês são fortalezas, viu? São fortalezas.
Quero falar para vocês o que eu ia falar também, gente, foi sobre o dia 6. Alguém falou ali, fale sobre a volta de Jesus. Eu vi passando, tá? Deixa eu ver. Foi isso mesmo. Fale sobre a volta de Jesus. Na visão dos nossos irmãos evangélicos, a doutrina deles diz que haverá um momento em que Jesus retornará à terra para arrebatar os seus. E haverá o momento do julgamento final, onde aqueles, né, que forem considerados bons ou que passaram por este mundo de uma forma mais exemplar, eles irão ao paraíso eterno. E aqueles que não passaram, eles irão ao inferno eterno também. Parece um pouco com a doutrina do católico, porque a diferença é que o católico acredita que existe entre o inferno e o paraíso um purgatório para aquelas pessoas que eles entendem nem serem ruins, nem serem boas, apenas não evoluíram. Para nós espíritas, nós não acreditamos em nenhum dogma absoluto. Nós não acreditamos no julgamento eterno, no mal eterno, como também não acreditamos no paraíso. Não é que não acreditamos, não temos prova sobre isso, nunca é falado sobre isso. Mas eu respeito muito, porque de certa forma todas as doutrinas eles trazem a mesma coisa. A criação da história que está ali por trás é que é diferente. É uma visão diferente, que pode ter sido inclusive de um espírito. Pode ter sido uma visão de um espírito já desencarnado, de onde ele estaria ali, que foi criado e repassado e assim se tornou uma verdade para aqueles que seguem uma doutrina ou uma religião encabrestados, que não se abrem para ver outras coisas. Jesus não precisa voltar, ele está aqui todos os dias, ele está nas piores áreas todos os dias, trabalhando em prol daqueles espíritos mais difíceis, daqueles espíritos que estão passando pelas maiores dificuldades. Jesus é um trabalhador incansável para o bem da humanidade. Então, a gente não acredita numa volta de Jesus porque ele nunca partiu. Ele sempre esteve conosco, ele sempre esteve nos nossos momentos, na nossa vida. Ele sempre esteve junto conosco. Por isso que a gente não acredita, né? Não acredita de fato numa volta, porque ele nunca foi. Mayra, depois faz uma live. A Ingra. Mayra, depois faz uma live de como nós, novatos no Espiritismo, podemos responder, enfrentar os comentários maldosos e preconceituosos dos familiares ou amigos que não conhecem a doutrina. Ingra, te digo do fundo do coração que sei exatamente o que você está tentando dizer, o que nós passamos, né? Quando nós realmente abrimos os nossos olhos para tudo. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai enaltecer a sua visão de querer conhecer mais e mais profundamente. Algumas pessoas, elas não são maus, apenas elas aprenderam isso, né? Apenas elas aprenderam isso. Aprenderam que, desde criança, que existia certo tipo de doutrina. A maioria de nós aprendeu dentro do catolicismo, com os nossos pais. Não reside maldade em todo mundo que fala com você. Às vezes reside uma vontade de te salvar de algo que eles acreditam serem ruins, assim como os evangélicos. O primeiro passo é você tentar enxergar com os olhos dele. Porque ele está fazendo com você, é isso, ele está enxergando você com os olhos dele. E nos olhos dele, a doutrina espírita, assim como outras doutrinas, são ruins, vão te levar ao inferno, vão te levar a coisas ruins. O que ele está tentando fazer, quando ele vai te doutrinar, é te salvar. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, pela ignorância do estudo, eles falam de uma forma mais assertiva, algumas vezes até mais violenta, nesse sentido. E aí a gente fica muito chateada. Mas você não pode fazer a mesma coisa. Tente se colocar no lugar daquela pessoa que passou uma vida inteira escutando apenas essa verdade. A verdade que ele conhece é essa. É um dogma absoluto que ele segue. Tem muita gente que não sabe nem por que segue. Tem muita gente que vai assistir a missa e nunca esteve na missa. Está ali de corpo presente, cumprindo o dia, cumprindo o horário que tem que ir. A mesma coisa no culto. A mesma coisa no centro espírita. A mesma forma que tem dentro das outras religiões as críticas à doutrina espírita e outras doutrinas, tem de nós espíritas que criticamos ambas.
E que muitas vezes criticamos o próprio espírita, o próprio irmão espírita. Então, o que eu posso te dizer é que tenha força, sabe por quê? A maioria dos nossos irmãos estão ainda na ignorância espiritual, estão ainda em processos diferentes. Veja que coisa maravilhosa, você abriu os seus olhos, você está num processo diferente. Você está num processo em que você quer conhecer, se conhecer quanto espírito, se reformar. Você está num processo agora que você aprende a compreensão, você aprende a resiliência, você aprende a resignação. Olha quantos passos você já deu, né? Olha quantos passos você já deu. A gente não pode requerer que os outros tenham a nossa visão. A gente não pode requerer que os outros nos enxerguem com os nossos olhos. Quase ninguém faz esse exercício, né? Quase ninguém faz esse exercício. Faça você esse exercício. Tente enxergá-los com os olhos deles. Tente ver sobre a gestão deles, como ele visualiza, e você vai saber como responder. Agora, a resposta do espírita deve ser sempre com amor. Não pode ser com violência, mesmo que você receba isso. Quantos comentários durante as lives muitas vezes eu recebo de irmãos mais cabeça fechadas, que são evangélicos, e aí eles citam Deuteronômios, Levíticos, eles citam tantas partes da Bíblia sem compreender, sem ter o estudo de que a Bíblia foi traduzida inúmeras vezes, de que a palavra médio só surge em 1857 e não na Bíblia. Então é improvável, impossível que existe na Bíblia. Não consultei os médios, porque não existia essa denominação. Eles não param para pensar sobre todas as outras questões culturais e históricas que trazem. Ou seja, é uma ignorância de estudo e uma ignorância espiritual. Que, ao meu ver, a única resposta que o espírita pode dar é se moldando, se trabalhando, mostrando o seu trabalho, dizendo: olha, é o meu exemplo de amor, eu compreendo a sua religião, eu peço que você compreenda a minha, e se não for possível, eu peço apenas que você respeite. Na família é mais ou menos isso. Você diz: olha, eu compreendo tudo o que se passa com vocês e peço compreensão, mas se vocês não puderem compreender, não é esse o momento de vocês, eu peço apenas que vocês respeitem a minha decisão, que vocês respeitem os meus próximos passos. O Espiritismo é uma doutrina que prega amor, caridade, fé e perdão. E nessa toada não pode ser motivo para a briga. Feche os ouvidos, aquilo que não te acrescenta, deixa entrar e deixe sair, é ouvidos de ouvir. Comece a estudar cada vez mais, a trabalhar na caridade, e aí você vai ver que todas essas coisas vão passando para trás. Agora, se o desrespeito for extremo, aí sim há de se ter uma limitação, aí sim há de se ter uma atitude. Porque a gente também não pode deixar ser tapete para ninguém. Se não somos toalhas de rosto, não seremos tapetes para os pés, tá bom? Mas a melhor resposta que você pode dar é com seu exemplo. Mostre para eles que você é amorosa, mostre para eles que você está aprendendo a respeitar, mostre para eles que você está aprendendo a aceitar aquilo que não é do seu controle. Mostre isso para eles e logo eles verão uma mudança tão grande em você que isso os calará. Qual livro você recomenda para ler para aprender o básico do Espiritismo? Lares, olha, todo mundo começa mesmo com o básico, né? Que são aquelas obras, né? Que são Deixa eu ver, porque tem muitos recados aqui. Que são aquelas obras. As obras básicas, né? Que é necessário, sim, estudar e ler. Mas as obras básicas não são os livros que você só precisa ler, né? Não precisa ler, é estudar também. Precisa-se estudar. Parar, raciocinar, estudar outras coisas ali que estão juntos. Então, existem cursos online, que eu acho que a FEB aqui de Brasília faz curso online sobre a doutrina espírita. Era muito bom se você conseguisse fazer. Agora, se você gosta mesmo de ler sozinha em casa, tente ler O que é o Espiritismo. Ele é um livro pequenininho, mas ele dá um enfoque muito grande. Tente começar por esse, O que é o Espiritismo. Deixa eu ver. Tem mensagem aqui que passa, menino. Olha a Mica aí, tava sumida, Mica. Pode sim, viu? Criança pode ter sim. Olha, quando a gente fala sobre os recados, quando a gente fala sobre a psicografia,
todas as mãezinhas, assim como todo mundo que procura aqui, tem que ter entendimento de que não acontece conforme Mayra quer ou qualquer médium quer. É uma permissão e uma autorização que só vai acontecer na permissão da espiritualidade e no momento deles, não é no meu nem é no seu. Por isso que a Casa da Caridade te oferece tanto um atendimento psicológico, né? Tanto um atendimento ali social, de atendimento fraterno. A gente tenta seguir junto com vocês, mas em nenhum momento faz parte discricionária da médium de passar esse recado. Eu vi que uma mãezinha disse, porque eu queria, estou mandando mensagem. Eu entendo completamente a sua saudade e a sua dor, e eu, como todos os médios, estamos à disposição. Mas isso só vai acontecer no momento que a espiritualidade quiser, no momento que for necessário essa comunicação acontecer. Até lá a gente tem que ter sabedoria para seguir a vida com equilíbrio, para seguir a vida buscando sempre sermos também, né? Também merecedoras de ter essa comunicação, para que o objetivo seja claro, viu? Livro dos Médios. O livro dos Médios é maravilhoso, né? Mas como eu disse, são livros que têm que ser lidos aos poucos e estudado também, né? Porque só a leitura em si, ela acaba até se tornando chata, porque é uma linguagem muito antiga. Então, é necessário que você vá lendo com a ajuda de outros conhecimentos. Às vezes, senão você acaba não entendendo, ou acaba compreendendo mal, ou acaba, né? Fazendo interpretações que realmente não é. Tem que imaginar que tudo isso foi escrito na França, né? Foi codificado o espiritismo na França. Um país diferente, clima diferente, questão social diferente, numa época diferente, com problemas e com nuances diferentes da que nós vivemos hoje. Então, nós trazemos as obras básicas como o fundamento para estudarmos, mas a gente tem que abrir a amplitude disso para pegar tudo o que acontece também atualmente. Existem questões que hoje tem, que não tinham antigamente, na época de Kardec, quando foi codificado o Espiritismo. Vocês vejam um exemplo, é quando Kardec fala sobre o suicídio por questão de loucura. Se vocês pegarem lá no Livro dos Espíritos, quando o Espírito responde a Kardec, há uma diferenciação sobre o suicídio consciente e aquele chamado inconsciente, que é por questão de loucura. Logo depois, já com o nosso amado Chico, né? Nosso amado Chico Xavier, nós temos uma vasta bibliografia que veio ali em dar completude também às obras básicas. E aí Emmanuel já nos ensina sobre a existência do suicídio indireto, que não foi falado dentro das obras básicas, né? Então um vai completando os outros assim. Na época de Kardec, loucura ela era loucura. Loucura era apenas uma doença em determinadas ocasiões. Era chamada assim. Por quê? Ainda não tinha um avanço da psicologia, não tinha um avanço da ciência sobre isso. Era de difícil detecção que era loucura, né? Eles faziam um certo tipo de trabalho para descobrir. Hoje nós sabemos que atualmente existem mais de 451 traumas psicológicos e doenças, né? Que são catalogadas pelos órgãos de saúde. Ou seja, hoje nós sabemos que aquilo que Kardec, que o espírito chamava de loucura, hoje são 451 só catalogados, já, né, colocados como vários tipos de transtornos. Então, há de se abrir a cabeça para entender o tempo que aqui foi escrito, o tempo que nós iniciamos, como a gente, né, tem que fazer. Vanessa Pedro, oi mãezinha, como é que tá? É errado pedir a Deus para morrer? Sabe, Vanessa, o que eu vou te dizer? O que você está sentindo é dor, certo? E essa dor é um trabalho que vai fazer parte de você. Mesmo que você peça para Deus para morrer, Deus não vai dar a importância que as pessoas acham sobre esses atos no momento de dor. Deus sabe da dor que você está sentindo. Deus sabe do momento que você está passando. Deus sabe o quanto está sendo dolorido para você. Mas eu posso te falar que nem é isso que Deus quer, porque senão você teria partido. E posso te dizer que nem é isso que Tonton quer.
Você foi uma mãe guerreira, você é uma mãe guerreira. E logicamente está te doendo. Ninguém esperaria o contrário, mãezinha. Mas sabe de uma coisa? Essa mesma mãe guerreira que foi para cuidar, para estar junto, para enfrentar os hospitais, para enfrentar as furadas de agulha, para enfrentar as dores que nesse caminho aconteceu. É a mesma mãe guerreira que vai chegar lá quando reencontrar a Tonton e vai ter o que dizer para Tonton. Vai dizer assim: olha, minha filha, mamãe lutou por você. Mamãe, mesmo diante da dor, da saudade, da tristeza, mamãe disse: eu vou ser aqui melhor para seguir esse caminho, para quando eu chegar e ver minha filha lá, ela ter muito orgulho daquilo que eu me tornei até o dia que eu reencontrá-la materialmente e fisicamente. Então, não é errado, não é certo. Deus entende o seu momento de dor, mas você só vai encontrar a Tonton no momento correto. Você ainda tem uma missão aqui na Terra e você precisa cumpri-la. Tonton cumpriu a missão dela com louvor. Menina guerreira, forte, não se amedrontou a nada, alegre. Então, honre a memória da Tonton e compreenda, acolha a sua dor. O pessoal fala assim: não, Mayra, a dor nunca passa. Toda dor passa, ela passa. O que pode restar é o que você trabalhou. Você transformou a dor em amor, você transformou a dor em luta, você transformou a dor em saudade, ou você transformou a dor em revolta e mágoa. No final não resta mais dor. Ou resta a luta, ou resta a mágoa. E isso é uma escolha da gente, transformar esse sofrimento. Pense muito, muito nisso, porque conhecendo a história eu sei o tanto que vocês foram guerreiros e o tanto que essa menina também foi, tá bom? Olha, então assim, eu vejo, as pessoas perguntam se eu vejo as mensagens. Imagina assim, eu tento ver todas as mensagens possíveis lá no inbox, tá? Mas é bem possível que eu responda todas e veja todas, porque às vezes chegam 10.000, mas mas eu tenho a ajuda da Will e do Everton, que responde as mensagens junto comigo, tá? Então, às vezes demora a responder, eu sei que às vezes vocês até reclamam, mas é humanamente impossível. São mais 10.000 mensagens por dia que chegam lá, tá? A Gabi Borges pergunta: Mayra, você tem algum medo? Gabi, eu tenho muitos, muitos medos. São poucos não, são muitos medos. E eu tenho medos periódicos. Sabe aqueles medos periódicos também? Por exemplo, eu nunca tive medo de andar de avião, mas aí eu vi algumas coisas, né? Mas aí eu vi algumas coisas e aí de repente eu passei a ter medo de voar. Quando pequena e na adolescência, eu sempre tive medo da morte. Eu sempre tive medo da morte. Tive medo, por exemplo, do que as pessoas iam pensar de mim. Tive medo do julgamento. Até hoje eu tenho vários medos. Só que eu nunca deixei esse medo ser meu senhor. Esse medo não é meu senhor, não é ele que vai gerir a minha vida. Mesmo com medo eu vou, mesmo com medo eu ando, mesmo com medo eu me forço a não parar, a não estacionar, a não ficar estacionária por conta do medo. O medo, ele cresce na altura do que você alimenta ele. Eu não alimento medos. Eu alimento uma coragem. Muitas vezes eu estou até sem a coragem, mas eu digo que estou até que eu realmente esteja pronta para ir. Eu ando com o medo. E trabalho os meus medos também. Trabalho procurando entender por que é que eu tenho aquele medo. Por exemplo, se eu tenho medo do avião, eu procuro entender o quanto é difícil um acidente com o avião, o quanto é seguro. Eu vou aprender a entender os meus medos. Eu nunca fujo dos meus medos. Eu sempre aprendo a entender, a compreender e a modificar, certo? Então, assim, eu tenho muitos medos e eu ando com esses medos. Eu me forço a andar com esses medos. Não paro por conta disso, tá certo? Giza pergunta: Mayra, você também incorpora?
Giza, sim, eu incorporo, mas quando extremamente necessário, quando há um pedido, uma ordem do Daniel, e geralmente é o Daniel ou a irmã Adelaide, em determinados momentos na casa ou em determinados momentos, tá? Psicografia, não tem data para psicografia ainda, tá, gente? Eu só sei de data da psicografia quando está próximo. Então, eu não tenho data para psicografia. Esse ano eu não tenho nenhum, assim, na verdade não tenho nem a data ainda, né? Não tenho nem sequer a data ainda direito. Eu tô dizendo para vocês que eu quero, né? Que eu quero mesmo é, inaugurar a casa no dia 8 de julho. Dia 8 de julho. Mas eu não tenho nenhuma data específica, não. Tem sim, Marina, tem tratamento espiritual para depressão, mas a gente sempre trata o psicológico e também o físico. E na casa tem os três, tá bom? Se você precisar de ajuda, por favor, ligue no telefone fixo da casa, para que a gente possa te ajudar, tá bom? As fotos que vocês enviam para a Casa da Caridade, dos entes de vocês, podem mandar que a gente vai colocar no mural. Eu já tenho um mural, né? A gente já tem um mural e o mural ainda vai ser melhor, maior. Bernardo pergunta: Mayra, tendo esse dom maravilhoso, já bateu alguma revolta com o presente? Se eu entendi direito, se eu já tive alguma revolta com alguma coisa, talvez, que aconteceu no meu presente, vou responder nesse sentido, tá bom? Olha, a mediunidade, ela não te faz diferente das outras pessoas. Porque isso que vocês chamam de dom, no caso de Mayra Rocha, é um resgate. Eu estou aqui resgatando. E aí, graças a Deus, eu pude escolher numa outra oportunidade, na erraticidade, que seja assim, que seja na mediunidade. Então, não é um dom, é um resgate. E ser médio necessariamente não te faz diferente dos outros. Você pode ter um médio que estuda, um médio que se aprimora, um médio que evolui, e você pode ter um médio totalmente estacionário, voltado para outras coisas, enfim. É uma questão muito de necessidade de cada um e de esforço. Se eu já tive revolta na vida, olha, eu nunca tive, de verdade, eu nunca me revoltei por algo. Porque como eu vejo espírito desde os 4 anos e aprendi desde muito cedo que tudo aquilo que eu passar é porque eu tenho que passar, eu nunca me permiti deixar esse sentimento de revolta ficar em mim ou chegar em mim. Agora, se você perguntar se eu já tive raiva, se eu já tive angústia, se eu já tive vontade de retrucar, né? Se eu já tive vontade de se vingar, se eu já tive vontade de jogar tudo pro alto, se você me perguntar esse tipo, ou de desistir, sim, já tive que trabalhar isso em mim. Mas algumas coisas eu não deixo que cresça em mim. Eu não deixo que esse sentimento chegue e se abrigue, porque eu sei que vai ter que ser eu a estudar, a trabalhar, a sofrer para tirar ele dentro de mim. Então, ódio é um sentimento que eu não deixo. Eu não deixo se transformar em ódio. Ou seja, eu não deixo também, eu não permito mais que ninguém me magoe ao ponto que eu tenha que perdoar. Eu dou logo uma distância amorosa, eu faço logo um meio de me proteger também espiritualmente para que eu não tenha que perdoar. Talvez a sua pergunta seja porque você perdeu alguém. E isso que você chama de revolta, muitas vezes, até revolta com Deus, muitas vezes é só a incompreensão que você ainda não tem de como pode você ter entregado alguém para a pátria espiritual que você ama tanto. Porque ainda você não tem a compreensão, né? Você não tem ainda a compreensão do afastamento ser por pouco tempo. Não é revolta o que você tem. Revolta é quando de fato você se entrega aos maus pensamentos, quando você já jogou para o alto toda e qualquer existência. O que você tem é dor. E a dor, ela é complicada porque a dor ela faz com que a gente tenha várias interpretações sobre os sentimentos que nós temos. Então, revolta, eu nunca deixei que ela se adentrasse dentro de mim. Todos os outros sentimentos eu posso te dizer que tive. Agora, se você sente revolta, se você tem revolta, tenha calma.
Deus entende seu coração, a espiritualidade entende o seu coração. A espiritualidade acolhe a tua revolta para transformar ela num bom sentimento. Basta que você aceite isso, basta que você também lute para transformar esse sentimento. Não pegue esse sentimento como algo necessário para você. Não faça desse sentimento um filho do seu coração. Não deixe que ele se abrigue em você. Não deixe que de forma nenhuma, ele venha a fazer parte do processo que você é. Não, não deixe. Se você sabe identificar que é revolta, você já deu o primeiro passo para saber como trabalhar essa revolta. Não deixem que maus pensamentos se abriguem de vocês. Não é tão fácil fazer como é fácil falar, mas todos nós temos essa capacidade. Não posso dizer que eu tive a revolta, mas porque eu não deixei entrar. Eu não posso dizer que eu odeio alguém, porque eu não permito que as pessoas cheguem a me machucar de um tanto que eu precise odiar ou perdoar. Todo o resto que eu tenho com as outras pessoas são dissabores. A gente também tem que começar a aprender o que significa perdoar. Não é perdoar alguém que fofocou de você, isso é dissabor. Não é perdoar alguém que durante a nossa existência nos traiu da forma que a gente acha que aquilo é traição. Não é perdoar alguém que andou conosco um certo momento e de repente decidiu não mais andar. Decidiu que a amizade não era mais importante. Isso não é forma de perdoar, isso é dissabores. Perdão é diferente. Perdão é algo muito mais profundo. Perdão é aquilo que faz te tirar das entranhas. Não deixe, de forma nenhuma, que as pessoas te maltratem ao ponto de você ter que perdoar. Isso vale para familiar, isso vale para amores, para amantes, para amados. Isso vale para os amigos, isso vale dentro do seu local de trabalho. Conheça-se. Conhecimento, o autoconhecimento é tudo, tudo. Se você se conhecer, ninguém te ofenderá. Você sabe quem você é. Você sabe, inclusive, que você pode ser pior do que aquilo que as outras pessoas estão falando. Eu gosto de um meme que tem fundo de verdade quando diz assim: se você for falar mal de mim, me chame, eu sei muita coisa sobre mim. É verdade. Você sabe muita coisa sobre você. Então só você pode determinar como é que é o seu caminhar. Não deixe que as pessoas te magoem ao ponto de você ter que perdoar. Todo o resto é de sabor. Elane, diga, minha amiga. Olha o caminho na luz que entrou. Um beijo, amigo. As pessoas confundem, gente. As pessoas confundem muito a questão da espiritualidade com uma questão de subserviência espiritual muito grande. Muito grande. As pessoas confundem isso. Não, como é que pode você deixar uma pessoa te magoar dia após dia, com a desculpa que tem que perdoar quantas vezes foi necessário, com a desculpa que tem que usar isso para poder alimentar a sua dependência emocional daquele que está te violentando? Não, isso não é justo, isso não é certo e não é isso que Deus requer de você quando Ele pede para perdoar. O perdão pode ser dado e vocês podem andar em caminhos diferentes. Como é que você pode alimentar todos os dias uma pessoa que vai te maltratar, para que você aprenda todos os dias a fechar a ferida para poder perdoar e ela continuar abrindo? Isso é uma irresponsabilidade espiritual, isso é uma irresponsabilidade emocional muito grande. Não seja tapete para pé de ninguém, para doutrina nenhuma, para religião nenhuma. Saiba que você é um filho de Deus, tão amado, tão querido e tão importante quanto todos para Deus. E Deus não te criou para ser tapete. Deus te diz, perdoe. Deus te diz, torne as coisas pequenas pequenas e grandes grandes. Mas Deus não quer que você se violente dia após dia. Perdoe. Sim, você não gosta de mim, você fala mal de mim, você acha que meu convívio com você é ruim, por que eu vou permanecer? Ah, Mayra, mas aí eu não tenho coragem de separar, porque é minha mãe, é meu marido, é minha esposa por muito tempo, e Deus disse que eu tenho que perdoar, sim. Aí todo dia alguém vai lá e arranca, né? Todo dia alguém vai lá e arranca o band-aid, e a ferida abre de novo. E você tem que botar esse band-aid de novo. Como assim? Isso está te ajudando a ser um bom cristão? Como assim? Isso vai te adoecer tão profundamente, né? Que de repente você não tem mais como sair desse abismo. Você não consegue mais. Veja a história do sapo. Quando
coloca um sapo dentro de uma bacia de água, de uma panela de água, e começa a botar para esquentar, ele vai ficando ali e vai se adaptando à temperatura da água. E de repente, quando começa a ferver, ele não consegue mais pular para fora. Por quê? Porque ele já usou toda a energia dele para se adaptar à temperatura daquela água e ele não consegue se salvar. E aí, você quer ser o sapo que vai tirando toda a sua energia, tudo aquilo que você procura para poder perdoar uma pessoa dia após dia, até o dia que essa água ferver e você não conseguir pular? Não, não é esse o perdão que Deus requer de você. Perdoar é se amar também. Ama-se a ti mesmo como o próximo. Amai ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como você vai amar ao próximo? Então, por favor, se respeite, se ame e saiba que Deus é só amor. Se Deus, que é criador, não faz você de tapete, porque é que o resto vai fazer? E é difícil mesmo, mas foi libertador quando eu aprendi isso. Foi libertador quando eu aprendi que algumas coisas eu só conto para Deus. Foi libertador quando eu aprendi a aceitar que algumas pessoas não vão me querer, que algumas pessoas não vão me amar, que algumas pessoas não querem estar junto a mim. E tá tudo bem. Mas essas pessoas só têm o direito de não me querer uma única vez. Então, isso não é falta de amor, isso é sobra de amor. Eu vou me respeitar para que eu possa respeitar os outros. E nessa questão de perdão religioso, nós já perdemos muitas pessoas para o suicídio, muitas pessoas para os assassinatos, para os feminicídios, nessa desculpa de que as pessoas são cruzes que a gente tem que carregar ou karmas de outra vida. Não, se cuide porque realmente Deus requer de você também amor próprio, tá bom? Um beijo muito, muito grande no coração de vocês. A gente se vê amanhã, depois, sempre que eu entrar aqui e com toda a programação da casa. Acompanha lá o calendário da casa. Eu quero dizer para vocês que a construção está um pouco parada por falta de dinheiro, mas logo, logo que a gente conseguir de novo colocar dinheiro na construção, a gente vai fechar o salão e fazer as outras coisas. Eu sempre evito ficar aqui pedindo a vocês, né? Porque é complicado, eu sei que os tempos estão difíceis, mas por enquanto a construção está indo devagar, por falta mesmo de dinheiro. Mas eu sei que a gente vai conseguir. Eu não posso separar os projetos da caridade. Esse eu não posso parar. Mas assim que a gente tiver uma condiçãozinha, a gente vai dar continuidade. Está se fazendo lá o que a gente já pagou e o que se pode pagar. Mas o próximo passo agora vai ser fechar, não é? Vai ser fechar ali o salão. Vai ser fechar o salão. E a gente colocar os vidros da janela e o chão do salão também, tá bom? Um beijo muito grande no coração de vocês. Eu amo todos vocês. Desculpe se alguma palavra não sou legal ou não, ou foi desnecessário para você que está escutando, mas tudo é feito de muito, muito, muito coração e muito amor. Beijo.